Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Mão na Massa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Joyce Brandão. E eu sou a Valéria. E hoje nós vamos falar sobre ressonância magnética do punho. Para você que ainda não conhece o Mão na Massa, esse é um quadro onde eu e a Valéria, nós vamos falar sobre o passo a passo de um exame bem executado. E nós vamos discutir muito sobre os 5 passos. O primeiro passo, galera, é a física da ressonância. Val, você acha importante a gente pensar na física da ressonância na hora que a gente vai fazer o exame do punho? Que diferença isso fez na sua vida antes de você entender a física, a importância da física para o exame e depois que você entendeu? A gente vê que a diferença é muito grande quando você passa a entender essa questão da física para você ter um exame onde ele vai poder ser laudado, né? Então, você vê a qualidade do exame, a gente passa a ter uma visualização melhor de onde começa e aonde termina. As estruturas mais todas finas, as estruturas, né? Isso. E, Val, foi muito legal você ter mencionado essa questão, né? Essa alusão à resolução espacial, porque o punho é um exame que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Principalmente em relação aos parâmetros. Por quê? Se a gente usa uma banda muito baixa, por exemplo, a gente vai ter aquele efeito de sobreposição do artefato de desvio químico que vai impedir a visualização adequada da cartilagem. Então, só que a gente fala, opa, física da ressonância, que é o nosso primeiro passo, é muito importante para punho. Então, é legal a gente se atentar à largura de banda ideal. Para quem trabalha aí no equipamento de 1,5, a gente sempre tenta trabalhar com 220 Hz por pixel, para você que trabalha na GE, para você que trabalha na Siemens. Para quem trabalha na Philips, a gente tenta trabalhar com desvio químico em pixel de 1 pixel, né? Não dá pra gente falar de largura de banda aqui, porque o assunto é punho e esse assunto rende muito pano pra manga. Mas sim, dá pra evitar esse artefato, dá pra evitar esse efeito de blur, dá pra evitar o desvio químico, dá pra evitar muita dor de cabeça na nossa imagem, que vai prejudicar eventualmente a avaliação mais fina ali da cartilagem. Só que a gente não pode pensar só na banda, que vai influenciar o X-Space, mas a gente tem que pensar também na matriz. A gente tem que trabalhar com um pixel menorzinho, para que a gente consiga ver essas estruturas melhor também. Porque são estruturas menores, né? Isso. E o domínio da física da ressonância vai te dar o equilíbrio, a segurança para mexer nos parâmetros, de uma tal forma que você consiga um resultado muito bom, uma boa resolução espacial, um bom detalhamento, e ainda assim sem extrapolar o tempo, sem ter um exame tipo de 1 hora para punho, que é irreal, né? O nosso exame aqui, por exemplo, acho que tem coisa de 20, 25 minutos. Sim. E é um exame espetacular. É legal quando a gente pensa em física da ressonância também, a gente saber que tipo de sequência vai trazer, o tipo de sequência, que tipo de informação ela vai trazer pra gente. Por exemplo, a gente normalmente usa o quê? DP no punho. Isso é lógico que é uma decisão do médico radiologista, é ele que tem que se sentir confortável com as sequências que ele vai laudar, mas a gente normalmente usa o DP por quê? Porque o DP é uma sequência que ela traz para você naturalmente a informação anatômica, porque ela tem um TR mais alto e um TE mais baixo, e ainda assim, ela, quando você aumenta um pouquinho aquele tempo de eco ali para uns 50, mais ou menos, você consegue introduzir a informação patológica, né? Você consegue ter o efeito de prolongamento T2 ali da água, por exemplo, e aí você tem uma imagem que te mostra muito bem a cartilagem e que, ao mesmo tempo, ela te dá essa informação anatômica. Olha, a cartilagem tá ok, Sim. Não, tem uma fissura aqui. E a gente tem outros artefatos que a gente tem que lidar. Artefatos que, eventualmente, vão nascer lá no posicionamento. Isso. E eu acho que você já passou por uma situação de ver a necessidade de reposicionamento por conta de artefato, né? Sim, a gente já teve essa questão de fazer o reposicionamento. E quando nós vamos fazer o reposicionamento, acaba que a gente perde um pouquinho já a questão do tempo da agenda. Do tempo. Então, é muito importante fazer esse posicionamento, ter atenção. Então, por exemplo, o punho, ele não pode ter desvio nem unar, nem o desvio radial, ele precisa ficar bem retinho. O paciente, ele não pode fazer com que vire essa conchinha. Então, a gente tem que colocar bem retinho. Prejudica até o planejamento, né? Até o Quando você faz assim. Obviamente, eventualmente, você vai ter um paciente que vai ter uma restrição, uma limitação. Sim. E aí, a gente vai ter que se virar com aquilo. Mas se o paciente, ele não tem posicionamento, ele é 90%. E a gente vê que não é questão só da estética, é porque a gente também pode atrapalhar a questão de uma patologia se tiver.
né? Isso Se é você verdade. fizer esse desvio. Então, mantendo o punho sempre bem retinho, então essa é uma preocupação que a gente tem. O planejamento, ele sendo 90%, então a chance de ser um exame 100% é muito grande. É verdade. E essa questão do posicionamento, né? A gente tem aí a física como primeiro passo fundamental do exame. A gente tem a anatomia. E entender a anatomia, ela te dá muito mais segurança na hora de planejar o exame, porque você vai saber onde começa, onde termina, quais são os ossos de interesse. Você entende, inclusive, se tem alguma fratura, alguma necrose óssea que a gente sempre tem ali, às vezes, no escafoide, no semilunar. Então a gente olha e fala, caraca, tem um negócio aqui, vamos fazer uma sequência, por exemplo, um gradiente para ver isso aqui melhor, caso não seja de rotina. Então você ganha um pouco dessa segurança para saber quando você acrescenta sequência também. E principalmente para deixar o paciente um pouco mais confortável, né? Você saber que você colocar uma espuma embaixo do paciente, né? Ali do braço do paciente, vai fazer com que ele fique mais confortável e menos suscetível a movimento. Evitar de fazer movimento. A gente até fez um teste, eu fiz um teste com o punho da Mari, né? Todo mundo sabe que ela já falou que ela tem tendinite e a gente queria ver o grau da tendinite. E eu aprender a fazer um bom posicionamento e um bom planejamento. Então, a Mari foi a minha cobaia. E como é que foi essa experiência de fazer um exame que tava pela primeira vez só você ali no comando para ver se tava tudo certo? E foi muito interessante, né? Então, assim, essa questão, principalmente de fazer esse teste, porque depois a Mari pode vir falando para mim, olha, você poderia ter feito isso, você poderia ter trazido aqui mais. Então, assim, te traz uma análise melhor do que você vai fazer. Dá um friozinho na barriga, porque você fala assim, poxa, eu tô sozinha, agora não tem ninguém para eu perguntar. Sou eu e eu mesma, então vamos fazer. E acho interessante a gente passar por essa questão, porque até mesmo de posicionamento do paciente, se é um posicionamento confortável, o que a gente pode melhorar, porque é um exame relativamente rápido, mas dependendo da dor do paciente, é incômodo para ele. É verdade. Então, a posição da cabeça, ele vai ficar em decúbito ventral. Então, se ele mexer, toda hora a gente vai ter que ficar lá pedindo o paciente para poder parar e isso vai tomando mais tempo. Exato. Então, a gente olha, a buchinha, ficou boa essa buchinha? Aí a Maria Alexandra falou, olha, esse posicionamento aqui não fica muito bom, o braço fica muito solto. Então, isso traz com que a gente ainda vai melhorando cada vez mais o conforto do paciente, porque o paciente confortável ali na medida do possível, ele não vai mexer. Cara, total. Inclusive, assim, o terceiro passo, ele é você entender um pouco de patologia, que vai te dizer quanto esse paciente vai conseguir fazer esse exame sem mexer, se ele tá sentindo muita dor, porque a patologia traz esse feeling pra gente, a gente saber quais são os sintomas, as restrições do paciente. E hoje não é o foco aqui do nosso Mão na Massa, mas eu acho que a gente devia fazer um Mão na Massa só pra falar das principais patologias do punho, Sim. como que elas se apresentam, por que a gente injeta contraste de rotina no punho, né? Porque um grande diferencial do operador, além de ele dominar a base da física da ressonância, entender quanto que ele pode ter um artefato de uma dobra, um desvio químico, um blur, alguma coisa assim, é ele entender um pouco de patologia, porque olha só como muda a figura quando você fala, oi doutor, acabei de fazer um punho aqui, injetei, ele tem aqui talvez uma necrose do escafoide, o senhor pode dar uma olhada? Você quer mais alguma coisa? Aí, cara, ó, você fala de igual para igual, sabe? Além de você entender a patologia, você vai saber falar sobre cada osso, você saber falar para o médico realmente o que é. Que é né? entender a anatomia. Você vai saber cada então, ossinho você daquele precisa ali. saber a anatomia. Em relação a essa questão da anatomia, eu acho muito importante a galera estudar. Mas é importante também não ter muita neuro. Se você tem um parâmetro de, pelo menos do básico, você sabe, começa aqui, termina aqui, talvez você não precisa saber o nome de todos os ossinhos do punho, né? Dos ossinhos do carpo. Mas se você souber que aquilo não tá normal,
se tinha uma noçãozinha de patologia, isso já muda muito a tua cabeça. Sim. E se você tem noção de onde começa e onde termina, você já não corta o exame. Aham. E aí, se você vê, por exemplo, uma massa, alguma coisa, você tem essa clareza de falar, poxa, isso aqui não é normal, não é anatômico isso aqui. Aí você já sabe que você tem que acrescentar uma sequência, injetar um contraste, aumentar o FOV, o número de corte, mas você não vai perder aquele processo patológico. Sim. Agora, posicionamento, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, por quê? Posicionamento, ele representa 90% do exame, não porque 90% do exame é gasto, do tempo do exame é gasto no posicionamento. Pelo contrário, a gente tem que gastar 2, 3 minutos no máximo, Sim. porque senão a gente acaba gerando um atraso de agenda. Mas é porque 90% das dores de cabeça que você poderia ter, você resolve aqui no posicionamento. Resolve ali no posicionamento. Se você deixa a mão muito obliquada, muito eventualmente você vai ver ela meio que no plano transversal, você não vai conseguir ver longitudinal, você vai ter mais problema para imprimir esse exame, né, para fazer as fotografias. Você pode ter um desvio radial ou ulnar e o médico não vai gostar de ver isso. Então, o posicionamento realmente do punho tem que ser retinho, que nem você comentou, Sim. sem flexão, sem extensão. E uma coisa que eu acho que a gente podia fazer é mostrar agora, né? Vamos Sim. mostrar um trechinho de como é o nosso curso de posicionamento? Vamos mostrar. Então, galera, eu vou passar para vocês um trechinho de como a gente faz o posicionamento aqui, que foi tirado lá do meu curso de posicionamento e planejamento. Para iniciar, o paciente vai fazer exatamente como a mão. Vai deitar de barriga para baixo, o braço para cima, posição de nadador, porque particularmente eu acredito que essa seja uma posição mais confortável, tá? Do que ambos os braços para cima. Como o foco agora é o punho, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o meio da minha bobina e vou colocar o punho bem no meio da bobina. É importante você dar um apoiozinho para a mão ali, porque senão ele vai fazer um certo movimento que vai gerar uma certa flexão do punho ali, ou uma flexão ou uma extensão. E eu sempre coloco ali algo para proteger o contato direto do paciente da pele com a bobina, porque eu tenho menos problema de supressão, garanto uma melhor segurança do paciente. Marca o exame bem no meio da bobina, que vai corresponder à altura do punho dele, e pronto, podemos iniciar o nosso exame. E aí, como vocês puderam ver, o posicionamento ele é muito simples. Dá para fazer rapidinho e dá para deixar o paciente confortável também. A gente, especificamente aqui, a gente prefere sempre fazer posição de nadador, porque quando você deixa as duas mãos assim, principalmente um operador mais inexperiente, o que vai acontecer? Esse punho vai dobrar em cima desse punho. E às vezes você vai planejar o exame em cima do punho errado e vai falar, ai, por que tá tudo ruído aqui? Gente, é verdade, esse bilhete já aconteceu com uma pessoa que eu gosto muito, e eu cheguei... Por que esse negócio tá ruim dela? Não sei, não tô conseguindo melhorar. E não era, né, que o posicionamento tava ruim, ela tava posicionando em cima do punho errado. E aí é importante a gente ter esse feeling. Então eu sempre deixo posição de nadador, pra você não confundir isso na hora, que quando sai só o localizador, às vezes ambos saem com uma boa razão sinal ruído. E aí você tem uma boa imagem. Não tão boa assim, mas sai. E outra coisa, dá pra fazer ao longo do corpo, mas quando o paciente ele é gordinho, né? Quando o paciente é mais fortinho, você vai ter problema de não conseguir distanciar muito aquele punho da bora e do magneto. E a gente sabe que o centro de homogeneidade, mais uma vez, física da ressonância, tá no centro da mesa. Isso. E aí você vai ter artefato de quê? De distorção, de falha de supressão. E isso tudo vai gerar estresse, ansiedade, insegurança, porque toda vez que você viu o negócio, você não sacou que é porque o punho tá muito perto da bora, da parede da máquina. Aí você vai fazer o quê? Normalmente? Você vai ficar repetindo. Isso vai atrasar a agenda, vai virando uma bola de neve, você vai começando a se desesperar. Gente, é tudo baseado numa história pessoal muito pregressa, mas eu passei por tudo isso, então por isso que eu gosto de dar essa dica, essas informações. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente prefere esse posicionamento. O paciente não consegue levar o ombro. Dá para deitar o paciente meio de lado, botar o punho ao lado do corpo e a gente vai ter que se preocupar agora com outros tipos de artefato, né? Que o corpo pode dobrar para dentro do punho. Então, a gente prestar atenção na direção de fase, prestar atenção, até porque a gente consegue reduzir o artefato de fluxo. Eu gosto de imagem com o mínimo de artefato possível. E fluxo é uma coisa que
Eu não gosto de ver. Então, eu sempre coloco a direção de fase priorizando o sentido superior e inferior, assim, dessas articulações de extremidade. Porque o FOV vai dar na mesma, Sim. né? E eu não vou ter o artefato de fluxo. A não ser que seja uma situação que colocar essa direção de fase me custe tanto tempo que vai prejudicar minha agenda. A gente tem que ponderar, né? Sim. Fazer a balancinha Fazer um da equilíbrio. justiça e tal. Mas tem muita coisa pra gente discutir a respeito de punho. Muito mesmo. Eu gosto muito de falar dessa parte da física da ressonância. Mas bora lá ver como é que você planejou esse exame? Vamos. Tá, beleza. A gente vai começar o planejamento. E uma coisa que você precisa entender é que você pode fazer mais de um localizador se você não estiver vendo o que você precisa. Porque o erro mais comum do operador é tentar começar em cima de um planejamento de uma imagem que ele não tá vendo o que precisa. Fez o localizador 3 planos, saiu a contento, você consegue enxergar tudo que você precisa aí? Tá simétrico, tá anatômico, você tá vendo os 3 planos, sagital, coronal e axial? Sim. Dá pra planejar em cima dele? Ó, eu vou puxar aqui para poder ver como que vai ficar o posicionamento, como que tá a questão do sinal, né? Porque a gente tem que ficar atento com relação ao sinal da bobina. Então, beleza. Então eu vou puxar mais um localizador para eu ter certeza do que eu tô fazendo. E agora você já pode fazer a inclinação dos cortes desse lock pelo que você tá vendo. Certo. E a única coisa que dá pra ter certeza aqui é o coronal. O resto não dá. Tá vendo que quando você chegou o corte pra frente, você vai pegar um corte ali bem anterior, lá no sagital, vai faltar corte coronal no meio pra você ter essa noção. Ou você aumenta essa quantidade de corte coronal, ou você centraliza isso no meio, Então, entendeu? o ideal é eu seguir esse posicionamento que tá no sagital, o alinhamento, mas eu vou manter ele sempre no meio. Porque é o seguinte, deixa eu passar o mouse pra você ver. Você fez isso daqui. Isso. Aí eu vou ter um corte anterior, vou ver o feixe de nervos aqui, mas você não vai ter a imagem óssea. A parte Você principal. quer ver aquilo ali? Ou você aumenta a quantidade de cortes ou você centraliza. No caso, eu aumentei para facilitar a tua vida. No sagital, eu vou aumentar um pouco também, porque é o primeiro exame que você tá planejando desse. Vai ficar mais fácil, beleza? Beleza. Salva e deixa rodar. Agora você vai iniciar o planejamento desse exame em cima desse localizador, que agora sim você vai ter um axial mais verdadeiro, um sagital e um coronal mais verdadeiro do punho, entendeu? Entendi. Então Olha agora como fica já mais mudou. visível. Já. Então agora eu já posso abrir então o plano coronal. Pode. Abre o plano coronal. Ótimo. E agora você consegue enxergar as estruturas de punho? Vou passar aqui os cortes. Esse aqui ainda é minha melhor visão. Mas eu acho que poderia ter um localizador melhor. Não, ele até tá bom. Tá bom? Assim, se tivesse um ajuste que eu pudesse fazer, é que eu acho que ele tá com um pouco de desvio lá, Sim. tá vendo? Sim. Aí eu acho que era interessante a mão dele ficar um pouquinho Mais mais retinha. reta. Aham. Mas tá tão pouquinho que eu acho que a gente não vai mexer com isso não, tá bom? Certo. Se ela tivesse com a mão mais reta, os ossos do carpo aqui, eles estariam mais alinhados. Seria isso. A mão tá um pouquinho lateralizada, tá vendo? Era Certo. pra essa mão não ficar tão lateralizada. Aham. Aí eu solto o FOV bem no meio aqui da estrutura. Isso. E aí lá no axial você precisa fazer a centralização. E o melhor ponto que eu tenho aqui seria os dois ossos aqui do início. Isso, perfeito. Como é que chama os dois ossos? Eu tenho aqui do rádio e a una. Perfeito. Então você vai passar uma linha paralela entre o rádio e a una, que aí você vai conseguir pegar um bom plano dos ossos do carpo também. Posso E no fazer essa sagital? inclinação. No sagital, eu vou seguir aqui a inclinação que tá o sagital e manter ele também no meio dos ossos do carpo. Isso, perfeito. Preciso do shim, né? Porque o shim tem que estar em todas. Tenta alinhar um pouco melhor aqui entre o eixo do braço e o eixo do carpo, Tá. do metacarpo. Eu vou trazer ele pra cá, Não, alinha pra trás mesmo. pra trás. Seguindo a inclinação do braço, tá vendo? Deixa eu te mostrar. Só pra ele pegar um corte onde eu consiga ver tudo de uma vez. Certo. É uma singela, Aham. um singelo alinhamento pra você conseguir pegar esse corte aqui, tá vendo? Certo. Certo. Aí beleza, centralizou, aqui tá bem no meio do punho e aqui tá bem alinhado também. Deixa eu só ver se tem um corte mais, esse é o melhor mesmo. Beleza, é isso. Como é T1, nem precisa se preocupar com o shim, já manda logo pra máquina não ficar parada.
Mandou? Mandei. Agora você pode copiar o planejamento do Sagital T2. Então aqui, eu venho nessas duas opções aqui, essas duas pastinhas. Aí eu posso copiar ou eu excluo todas essas outras aqui, que são os cortes. Deles são todos iguais, os mesmos cortes eu só aceito. Você pode copiar tudo igual porque você está copiando uma sequência 2D de uma sequência 2D que tem a mesma função. Se fosse um 3D, aí você não ia poder copiar todos os parâmetros. Mas dá para você copiar o FOV, direção de fase e frequência vai ser a mesma, o no phase vai ser o mesmo, espessura e o espaçamento entre os cortes. Então dá para manter igualzinho uma sequência e a outra. Pode copiar tudo, só que agora você vai precisar posicionar o shim. Certo. O shim eu só vou colocar ele em cima da estrutura. Eu não vou abrir ele todo no FOV não, né? Porque se eu abrir ele todo aqui, ele perde a qualidade dele, seria isso? Ele perde um pouco da eficiência porque você vai pegar muito vento, muito ar, né? Então é um pouco desnecessário. Você pode focar mais na região da estrutura mesmo, fugir o máximo que você conseguir do ar em volta, tá? Certo. Aí você aumenta a eficiência dele dessa forma. Quando ele fica mais fechado, ele é mais eficiente. Isso, mais fechadinho, mais eficiente. No caso do punho, eu tenho essa diferença entre o punho e a parte aqui dos metacarpos, né? Eu deixo ele mais fechado aqui seguindo o punho ou eu pego ele mais assim, até tá do bom, jeito que tá aqui, tá bom. Tá bom. Alinho ele também no axial. Sim. Beleza. Pode salvar, que ele já parou. Isso. Aí ele já vai entrar no automático porque tá no auto-scan. Agora que você já tem o T1, você pode começar o planejamento do axial. Aí eu venho aqui, puxo uma nova imagem do T1. Agora uma pergunta muito importante é o seguinte. Onde começa, onde termina esse exame? Tira o corte de cima, que eu quero te mostrar uma coisa. Quando você está planejando um exame, você tem que saber qual é o foco. Se o exame é punho, eu estou interessada nesses ossos aqui, ó. Certo. E a articulação deles, obviamente, com o braço aqui, né, com rádio e una, e a articulação dele aqui com os metacarpos. Então, carpo, metacarpo e articulação do braço. Significa que eu não posso perder essa articulação radionar e eu não posso perder essas articulações aqui em cima. Então, o teu bloco de cortes axiais não pode deixar isso de fora. Outra coisa importante, você vai passar os cortes para cima e para baixo, ou seja, vai procurar os cortes anteriores e posteriores e ver se você não tem nenhum processo patológico que te peça mais cortes. Mais cortes. Se você não passa esses cortes, o que vai acontecer? Eventualmente, você vai ter uma patologia que você não está vendo no teu corte central, e você vai perder essa patologia no corte, no planejamento. Principalmente se essa patologia estiver um pouco fora da área de minha de estudo. E mesmo assim, o ideal é aumentar os cortes. Porque assim, quando você vê, não dá pra desver. Mas se você viu, tá emendando com sua estrutura ali, é tua obrigação mostrar a lesão inteira. Certo. Entendeu? Mesmo que ela esteja mais no terço inferior distal do braço ou um pouco mais na região de carpo. Tem gente que ia pensar, mas é um estudo de mão. Sim, um estudo de mão seria melhor? Seria, se a lesão tivesse ali em cima. Só que a gente já viu. Então, você vai pegar os cortes, incluindo o carpo, e estender o número de cortes até você pegar a lesão inteira. A lesão inteira. Se o médico quiser um estudo mais dedicado, ele vai sugerir no laudo. Sugiro uma RM de mão. Sim. Aí a gente faz. Muda um pouco a história, entendeu? Certo. Então, vai de acordo agora também com o que o médico iria avaliar. Mas a gente não pode deixar ele de fora. O shim da mesma forma, né? Ele mais fechado. Isso, perfeito. Aí. Perfeito. Aqui eu posso subir um pouquinho, ele um pouco fora do FOV, porque ainda tem estrutura. Nesse caso aqui não tem problema. Tá bom assim, mas se ficar mais justo também não tem problema. O planejamento do axial DP, ele vai ser idêntico. Então, você pode salvar e copiar tudo, inclusive o shim dessa vez. Certo. O que acontece? No axial DP, a gente tem um pouco mais de artefato de fluxo. Então, eu gosto de botar uma banda de saturação antes de entrar os spins entrarem no fluxo do corte em questão, tá? Então, copia o planejamento que eu vou te mostrar como colocar a banda. Abre lá a barra de saturação. E aí, o que acontece? Passa o mouse aqui. Aqui
é onde o meu fluxo sanguíneo arterial tá chegando. Certo. Então, ele que pode trazer mais artefato. Então, você vai colocar essa barra de saturação aí, nesse volume de entrada, entendeu? Eu inverto ela assim. Isso. Tá vendo que ela tá bem grande? Sim. Quanto maior a barra de saturação, menor a eficiência dela. Então, você pode fechar ela um pouquinho, tá? Então, eu vou diminuir o zoom. Isso, tá bom. Isso Beleza. daqui. Fechou. Eu vi aqui que tenho duas opções aqui de barra, né? A inferior e a superior. A superior, ela não tá aqui, mas ela já existe. Que assim, a GE, ela traz essa opção pra você. Você consegue só habilitar, então ela fica de forma oculta ali em cima. Então, a gente já tá vendo que ela tem uma barra superior e uma inferior. Pode deixar aberto lá, por favor. Tá. Então, ela já tem uma barra superior e inferior. Ah, não, mas eu quero posicionar a minha barra. Aí você clica na tela, ela vai aparecer pra você a posição. Então, no caso ali, eu posicionei a barra na posição I50. Sim. Entendeu? Aham. E assim, a título de informação, curiosidade, lá no próprio manual fala que uma barra de tamanho 40 é uma barra que tem uma boa eficiência ainda. Passou disso, ela já começa a perder. A gente diminuiu ela um pouquinho mais. Porque eu acredito que quanto menor a barra, mais eficiente vai ser essa queima dos spins ali entrando dentro do meu bloco, né? Do meu corte, menor o artefato de fluxo que eu vou ter. Beleza? Então, eu já salvo ele aqui. Agora eu vou vir pro plano sagital. Eu já puxo uma nova imagem aqui pro axial. Agora você vai pegar aquele mesmo corte que você tinha visto lá para planejar o coronal, tá? Que é aquele... Isso, esse corte. E aí você vai passar os seus cortes perpendicular a essa articulação também, tá bom? Essa estrutura, na verdade, ele vai passar paralelo à articulação. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra você. Quando a gente faz o coronal, a gente passa ele meio traçando um plano paralelo entre o rádio e a una. Certo. Quando eu vou fazer o sagital, eu posso levar em consideração essa articulação que eu tenho radionar aqui. Vai dar mais ou menos a mesma coisa que a gente já faz no coronal, só que agora de forma perpendicular. Você vai passar os cortes, lembra que eu falei que o objetivo é enxergar os ossos do punho? Sim. Se tá cortando, você vai fazer o quê? Você Aumentar os cortes. Esse aqui já é metatarso, tá? Já tá no meio da mão. Mas dá pra gente fazer uns 22 cortes aqui, que fica até melhor pra copiar. Beleza? Só que tem uma coisa muito importante que a gente tem que fazer agora, que é a centralização do bloco. E também aqui a gente vai seguir essa articulação, beleza? Vamos colocar o shimmy? Vamos. Salvei. Esse coronal mesh, ele é um 3D. Ele é um 3D. E essa é uma sequência que vai ser extremamente importante dentro do contexto de avaliação de cartilagem, tá? Então, é uma sequência muito importante para esse estudo de punho. Então, ele é um coronal. Certo. Vai injetar nesse punho? Vai. Aqui, só uma coisa que é importante você lembrar, e você pode anotar também, é que o punho, na nossa instituição, é um exame que vai contraste de rotina. Na maior parte das instituições, punho, mão e antepé tem contraste de rotina. Aí, cotovelo, joelho, ombro, a gente avalia se realmente precisa, mas punho, mão e antepé a gente sempre faz, tá bom? Certo. Indiferentemente se tem uma patologia visível ou não, o ideal é injetar. Exato. É uma rotina. É a rotina nossa. E é da maior parte da galera por aí também. Então, aqui eu deixo o FOV mais retinho. Confere o alinhamento também entre os ossos da una e do rádio. Centraliza. Vou conferir os cortes novamente. Toda a estrutura tá aqui. Perfeito. Tá ótimo. Puxinho. Isso. Muito bem. Pode até fechar um pouquinho mais anterior e só mais um tanquinho RL. Beleza. Fechou. Salvou. Agora você vai fazer o coronal e o axial pós-contraste, que você pode copiar esse planejamento também. Aqui eu apago, né? Isso. Aqui.
Eu copiei aqui do coronal T1. Isso. Aceitei. Copio também o coronal T2. Ou axial T1, né? Isso. Falta salvar ali. Puxinho. Salvei. Salvei. Salvou? Salvei. Beleza. Aham. Pode apagar o propeller que tá por último. A Aham. gente não vai precisar dele. E beleza, fechou. Agora, avisa a enfermeira que você vai precisar do contraste. Quantos quilos pesa o paciente? 102? Você vai injetar 0,2 ml por quilo de peso do paciente. Normalmente eu injetaria uns 20 ml, mas como é músculo esquelético, pode pedir só 15. 15. Você explicou aí a questão de ser músculo esquelético. Você vai colocar uma dosagem menor de contraste, né? Uhum. Pelo cálculo. Se ela tivesse uma lesão ali, você iria aumentar esse contraste ou não? Ainda continuaria sendo avaliado como músculo esquelético? Um músculo esquelético, tipo joelho, pé, mão, essas coisas assim, você consegue com 15 ml resolver bem. Resolver bem. Agora, se você passa por uma estrutura que é tipo vascular, tipo anjo, abdômen, hipófise, aí eu prefiro mama, prefiro fazer o cálculo também. certinho do contraste. Porque se você pegar as orientações da Telelaudo lá, você vai ver que eles falam que até 90 quilos pode injetar 10 ml, que resolve. Certo. E aí existe uma preocupação crescente em relação ao acúmulo de gadolínio no tecido. E por mais que a gente use aqui o Dotarin, que é um contraste macrocíclico mais estável, com menos chance de se desprender da sua estrutura e se tornar tóxico, né, se depositar no tecido do paciente, é legal a gente pensar nisso toda vez que a gente vai injetar no paciente. Porque, por exemplo, você tem uma neta que faz contraste meio que todo ano. Você gostaria que eles injetassem no talo contraste, sabendo que existe esse depósito ao longo dos anos ali, nos núcleos da base, por exemplo? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Quando eu sei que o músculo esquelético com menos contraste, um pouquinho menos de contraste, não vai afetar o diagnóstico do paciente, eu injeto um pouco menos. Certo. Mas aí é abdômen, o paciente pesa 100 quilos. Aí não tem muito o que fazer. Eu injeto uns 20 ml, porque senão vai ficar lavado. Entendeu? Entendi. Agora, para eu poder fazer o contraste, terminou o sagital. O ideal é a enfermeira entra e ela aplica o sagital e esse merge, ele já roda com contraste ou ele roda antes do contraste? Não, merge é uma sequência gradiente eco T2 estrela. Então ela vem antes do contraste. O contraste vem no T1 Fat 7. Certo. E por que a gente injeta com supressão de gordura? Para apagar o sinal da gordura e ver possíveis lesões de medula óssea ali, entendeu? Entendi. Então você pode rodar o merge e injeta o contraste só no T1. Joyce, aqui seria um pouco de movimento? Tem um pouquinho de movimento. Deixa eu ver as outras imagens. Ficou um pouquinho ali, mas é só uma. Assim, por que eu sei que ela mexeu? Porque quando você abre a janela aqui, você consegue ver esse ruído aqui, tá vendo? Certo. Esse ruído tá me informando que ela mexeu, entendeu? Eu perdi um pouco de definição aqui, eu não tenho tanto detalhe aqui nas pequenas articulações, os detalhes mais finos, então eu sei que mexeu. Tá muito prejudicado? Não. Aí a gente avalia como é que tá a agenda. O próximo paciente já tá aguardando, tá atrasado. Dentro de um cenário que tá atrasado, eu acho que não precisa repetir isso daqui. Mas não tá atrasado, você tem tempo, repete porque não tá perfeito. Entendeu? Entendi. Aí nesse caso pode repetir que não tá muito bom mesmo não. Tá. Então esse agora ficou melhor. Ficou, né? Você viu a Ficou diferença? melhor. Agora pode pedir pra injetar o contraste. E rodar os pós. E é isso, galera. A gente gostaria de falar muito mais a respeito de RM de punho. Tem coisa pra falar, né, Val? Tem bastante coisa. Mas por hoje é só. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria muito de saber quais os próximos assuntos vocês gostariam de ver aqui. Que eu, a Valéria, a Mari, gravasse aqui pra vocês. Né, Val? Isso mesmo. Lembrando que se você não tá inscrito, se inscreva agora e habilita o sininho. Tá ficando bom nesse negócio, né, galera? Se você ainda não fez o que ela falou, aproveita agora, não sai desse vídeo. Aproveita, se inscreve e habilita o sininho para receber os nossos próximos Mão na Massa.